Tudo indica que estamos a caminhar para um stress hídrico a nível global. Vai haver mais escassez de água. Porém, Portugal mantém a sua autossuficiência e temos que cuidar dela. Temos que o fazer de forma a dispersar o recurso que existe em abundância em alguns locais do país para sítios onde existe menos. Temos que saber reter mais, temos que alterar os nossos comportamentos e temos que ser muito mais eficientes nas nossas infraestruturas de forma a cautelar a existência e a manutenção deste tão importante recurso. A água foi durante muito tempo uma dádiva de Deus e foi tratada como tal. Depois passou para recursos escassos que é essencial preservar. Mas a água é muito mais do que isso. É mesmo um recurso natural, como outros, com elevado valor económico, que no futuro poderá ter um papel decisivo naquilo que é uma vantagem de Portugal. Seja ela pela capacidade de autossuficiência que temos se a distribuirmos melhor, seja ela por um investimento também naquilo que é a água do mar, que nos possa fazer a diferença em relação a outros países. Olá, eu sou a Maria João Babi e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, dois gestores com uma experiência de décadas em grandes empresas que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O problema da falta de água é o tema deste episódio. Portugal, como outros países, já vê um futuro de escassez, com a diminuição das chuvas e períodos de seca mais frequentes, e o Algarve já está a sofrer consequências, obrigado a reduzir consumos. Depois de grandes investimentos nas últimas décadas para fazer chegar água canalizada à quase totalidade das habitações, as redes públicas de abastecimento estão hoje envelhecidas e as perdas rondam em média os 30%. E pouco mais de 1% da água residual tratada é reaproveitada. Hoje é Gonçalo Moura Martins que joga com as brancas. Eu pergunto-lhe qual é a gravidade da situação e o que é que pode ser feito. A água é um recurso absolutamente básico para a vida humana, portanto, obviamente, é determinante para a população, obviamente, e é também uma questão de soberania. Mas vamos ver, o diagnóstico, eu tive algum cuidado a fazer o levantamento do que é de facto o stress hídrico ou não e a falta ou não de água, e segundo o relatório da ONU, até 2050, 2/3 da população mundial enfrentará a escassez de água. Na União Europeia, antecipa-se que até ao final dessa mesma década, 100 milhões de pessoas, portanto 1/3 da Europa, mais localizadas no Sul, e é que é mais preocupante, também entrarão em stress hídrico. Hoje em dia o consumo de água na Europa está dividido em 40% de agricultura, 28% de produção de energia, a indústria consome 18% e o uso doméstico é apenas 12%. Os nossos números são um bocadinho mais complicados. Que completamente diferentes. Em Portugal, 75% é consumido na agricultura, o que demonstra a falta de eficiência da nossa agricultura, ou uma desadequação relativamente às culturas. E a indústria só consome 5% e o uso doméstico consome 20%. Aliás, Portugal é o segundo país com maior consumo de água per capita da Europa, o que não faz, o que deixa antever um problema comportamental. Mas atribui isso ao consumo ou a esta questão das perdas, em que no fundo as redes não estão a servir o objetivo? É uma coisa que eu irei abordar mais à frente, mas o que é facto é que está a afeto 20% do consumo de toda a água ao uso doméstico, com perdas ou sem perdas. Há de facto uma ineficiência, venha ela da obsolescência da infraestrutura ou de um uso desadequado. O que é facto é que está 8% acima do que é o consumo médio na Europa. Segundo o Plano Nacional da Água de 2015, o consumo anual em Portugal ronda os 4.500 hectómetros cúbicos de água. Sendo que, do ponto de vista dos recursos hídricos que Portugal dispõe, eles são gerados anualmente 48.000 hectómetros cúbicos de água superficial e cerca de 8.000 hectómetros cúbicos subterrâneos, o que dá um total de 56.000 hectómetros, o que implica que nós só usamos 8% dos recursos disponíveis. Portanto, esse estudo do Plano Nacional de Água conclui que a água não é um recurso em falta em Portugal e existe um problema gravíssimo de dispersão.
Ou seja, a água em excesso onde ela não é necessária, e há faltas, especialmente no Sul, como nós sabemos. Por outro lado, é importante dizer que o ano hidrológico 2023-2024, apesar de ainda estarmos apenas só em abril, está-se a revelar um excelente ano. Nós estamos com uma precipitação de 805 milímetros, quanto isso revela 133% do valor normal dos últimos 20 anos. Isso fez com que em final de março fosse decretado o fim da seca meteorológica em todo o território nacional, precisamente porque ainda ela resistia no Baixo Alentejo e no Algarve, embora, dando estas boas notícias, embora haja uma redução média da precipitação nos últimos 20 anos em Portugal de 25%. Portanto, concluindo esta minha primeira intervenção, a água é uma questão de soberania do país. Portugal não tem falta de água. Portugal tem uma distribuição grave deste recurso hídrico, e tivemos um bom ano do ponto de vista de até agora. Hídrico até agora, que são boas notícias. E António Ramalho, isto, em sua opinião, vamos ter a curto prazo uma crise da água, ou está de acordo que no fundo o problema é de dispersão do recurso ou até da má gestão que é feita? Pois, o problema da água é que a água tem tido uma evolução, digamos assim, histórica, com algumas características curiosas. A água, antes de mais, é uma dádiva divina e, portanto, foi como tal tratada durante muito tempo, como algo que era absolutamente natural e que se rezava a ela, de alguma maneira. Hoje em dia é, sobretudo, um recurso finito e é necessário cuidar e preservar. Mas eu acho que está na altura de refletir se a água não é um recurso natural que tem um valor económico muito específico que pode ou não pode ser potenciado. E para isso Portugal tem uma situação, curiosamente, e nós temos uma ideia empírica ligeiramente diferente desta, porque achamos que, sendo um país do Sul, com muito sol, são um país com baixa pluviosidade e, portanto, que somos um país que vai sofrer mais para preservar, mas essa não é a realidade. Não é a realidade por alguns dos números que o Gonçalo deu, mas que eu queria juntar, digamos, outros. Primeiro, de facto, nós temos entre 56 e 60 mil hectómetros de cúbicos de recursos hídricos totais em Portugal, dos quais destes 60 mil aproveitamos 8%, 10%, 6 mil, para simplificar o que toda a gente acha. Se nós olharmos, digamos, para aquilo que foi o painel intergovernamental das ações climáticas, mesmo a previsão para o final do século é que nós tenhamos uma redução muito significativa deste montante, do montante da nossa riqueza hídrica, mas ainda assim que só tenhamos qualquer coisa como 9 mil hectómetros cúbicos de captura possível. O que significa basicamente que continuamos a ter um aproveitamento reduzido daquilo que é o caudal das nossas águas. Isto é, boa parte das nossas águas, quer subterrâneas, quer de recursos hídricos, vão calmamente e serenamente para o mar. Mas isso não é a única realidade, é que a nossa realidade até compara positivamente com grande parte da Europa. Nós temos um consumo em Portugal possível de trabalhar 7.500 metros cúbicos de habitante ano, versus aquilo que é a capacidade média da Europa de 3.200 e versus aquilo que é a Espanha de 2.400 metros cúbicos. Isto é, nós temos 3 vezes mais capacidade hídrica do que Espanha. Só para termos uma ideia, porque esse é sempre o exemplo, e eu vou dar esse exemplo várias vezes, do país de maior utilização e reutilização de água, que é Israel, nós temos 38 vezes mais capacidade hídrica do que Israel. E por isso determina, digamos assim, este facilitismo com que olhamos sempre à água. Ora, o que acontece basicamente é que, além disso, temos a nossa costa integralmente banhada com água salgada. O que, não sendo, obviamente, o mesmo valor económico que o recurso hídrico, é ainda assim um valor económico para algumas das indústrias que se estão a renovar e atualizar, sobretudo do ponto de vista do cooling, isto é, do ponto de vista do arrefecimento. Portanto, o que está a dizer é que com um país com 900 km de costa devia apostar mais na desalinização do que está a fazer. Eu ainda não falei nisso e não quero falar nisso já. A única coisa que queria dizer é o seguinte: nós temos uma riqueza própria do ponto de vista hídrico. Não somos o melhor país da Europa, nós somos o 12º ou 13º em termos destes números que eu acabei de dar, mas que de todas as maneiras está acima da média europeia.
que além disso tem uma costa, obviamente, que do ponto de vista, porque estamos só a falar de recursos hídricos, digamos assim, internos, mas não estamos a falar, obviamente, da nossa costa, e a nossa costa é uma vantagem do ponto de vista, digamos, de água também, e finalmente temos, mas é uma tipologia de consumo que o Gonçalo já aqui referiu, e muito bem, que é substancialmente diferente daquela que é a média europeia. Nós temos 75% agrícola, temos 14% urbana, temos 11% industrial e temos 0,1% turística. Isto é para dar uma ideia sobre a importância que o setor turístico tem para o efeito da água. O que é que acontece basicamente em relação a estes elementos específicos? É que de facto os pilares do desenvolvimento, da criação de condições para valorizar o recurso natural, e não apenas para o preservar, são a gestão da oferta, naturalmente, a gestão da procura, e na gestão da oferta pode estar ou não a dessalinização, e já vamos falar nisso, a gestão da procura, vamos ou não ser mais racionais no modelo de procura, tanto mais que os nossos consumos estão sobretudo no setor agrícola, mas são também outros dois pilares fundamentais. Um fundamental é a governação do modelo, e outro também fundamental é o financiamento do modelo, seja ele por preço, seja ele por financiamento e por condições de financiamento, seja ele por prioridades. Exemplo claro, nós temos uma evolução, que é uma revolução silenciosa, que foi resolvida muito bem ao nível do consumo urbano, feito com um investimento de 8 bilhões, que foi feito nos últimos 20 anos de uma forma silenciosa, que transformou 1/3 da água tratada em 90% da água tratada e transformou 50% da água potável bebível nas nossas torneiras em 100% ou 98% da água bebível. Hoje em dia bebe-se água de qualquer torneira em qualidade que sabia que não se bebia há 20 ou 30 anos atrás. O que não acontece em muitos países da Europa. O que não acontece em muitos países da Europa. Mas isto foram os grandes investimentos feitos nas últimas décadas, não é? Que nós Principalmente a década de 90. No setor das águas na urbanas, recolha em alta e na distribuição em baixa. Exatamente, entre a alta e a baixa, que foi esse o grande modelo que desenvolvemos. Não desenvolvemos ainda nenhuma estratégia tão específica em relação, por exemplo, à agricultura, onde estão 75% dos nossos consumos. É isso que é fundamental. Mas o fundamental, Maria João, é olharmos para a água não como um recurso apenas para preservar, mas no nosso caso, porque temos condições e o nosso balanço permite isso, o nosso balanço de água permite isso, é olhar para a água como um recurso natural onde podemos tirar proveito económico e vantagens competitivas no quadro onde estamos. E Gonçalo Moura Martins, o custo da água, os tarifários são adequados para a importância que damos a esse bem essencial? Eventualmente, se tivessem, o nosso consumo era mais próximo do da Europa, portanto as pessoas não sentem esse peso económico, ou seja, obviamente é uma coisa muito curiosa que assim que se começou a sentir a escassez da água no Algarve e começou-se a ver isso ser um problema público e houve campanhas e houve agora a obrigação de diminuir o consumo, ele já diminuiu o consumo doméstico acima do que estava previsto, já reduziu 18%, portanto é possível fazer essa redução, mas quer dizer, de tudo o que nós dissemos, estas soluções, ou seja, que se temos uma boa base de trabalho, porque é que continua a haver falta de água? E se nós temos ciclos ambientais cada vez mais pronunciados do ponto de vista da chuva, da precipitação, como é que nós garantimos o equilíbrio e a manutenção, a sobrevivência nos ciclos mais baixos, que são muito mais pronunciados que eram no passado. E há qual é a sua resposta para isso? Há duas grandes soluções, na minha perspectiva, e dividida em duas grandes dimensões. Uma é mais água e caudais, ou seja, proteger a água e os caudais, e isso implica armazenar. Eu sei que os ambientalistas não gostam, mas temos que armazenar muito mais água. E a segunda é transvasar água, como fez Espanha, e Espanha tem um problema que nós não temos, mais grave, as famosas autoestradas de água que estão planeadas há anos, que é importantíssimo que se faça. Chegar a água do norte ao sul. Sim, exatamente. Da bacia do Douro e do Tejo, passando pela do Mondego e descê-la para até chegar ao Alentejo e ao Algarve, e dessalinizar, ou seja, em sítios muito específicos da nossa costa, aproveitar para fazer isso, ou seja, para gerir os ciclos maus, para ter fontes adicionais de água quando as naturais não chegam. A segunda componente, a segunda dimensão é gerar eficiência no sistema. E gerar eficiência no sistema é através de mais meios tecnológicos. A nossa agricultura já evoluiu no sentido de poupar cerca de 50% nos últimos 20 anos de consumo de água relativamente ao que fazia no passado, mas não é suficiente porque ela continua a consumir muito mais do que a média europeia.
A reutilização, que já falámos aqui, ou seja, Portugal não chega a 1,5%, enquanto que a média europeia já está nos 2,5%. Nós estamos a despejar... Israel tem 70%. Milhares de hectómetros no mar de água tratada, que servia perfeitamente para os teve um custo até para a agricultura, um custo elevadíssimo, porque nós somos muito eficientes a tratar. A proteção dos aquíferos, que é uma coisa importantíssima, porque nós já percebemos que mais de 15% das nossas reservas de água são no subsolo e é preciso proteger. Construção onde não haja, onde perturba esses aquíferos deve ser totalmente banida, como se viu, como se discute agora relativamente à locação do novo aeroporto, tem um tema desses. A eficiência do ponto de vista da distribuição de água, as perdas são inaceitáveis. Ainda estamos a falar de perdas que já foram de 60%. Agora estamos a falar de perdas em volta dos 35%. Mas não é aceitável. 50%. Não é aceitável. E comportamental, e aí é que o preço funciona. Como é que eu convenço e como é que eu levo, como é que eu giro a política pública do preço de modo a condicionar um comportamento de modo a que os consumidores poupem, da não é? população. Eu sei que isto é difícil de entender, porque isso poderá levar ao aumento do custo da água, não só para financiar o sistema, mas também para induzir um comportamento eficiente, mas eu não estou a ver outra solução que não seja essa. As pessoas têm que sentir que é um bem escasso. E é um bem com valor económico, e hoje acham que não é. E isso tem que mudar. Eu, relativamente a estas medidas, ou a estas soluções medidas, eu depois tenho aqui um conjunto de investimentos que eu gostava de falar. Era isso que eu lhe ia perguntar, mas antes de irmos, se calhar, em concreto a cada uma das soluções que apresentou, no fundo, todas elas juntas dão investimentos brutais. Dão um valor de investimento, falarmos de armazenamento, salinização. Daquilo que eu pude levantar, ou seja, aquilo que era mais crítico para fazer de imediato, anda à volta dos 3,6 mil milhões. 4 mil milhões. Enfim, são as obras, algumas já estão programadas no PRR, outras estão programadas nos planos hídricos das regiões, mas enfim, é um também temos este novo tenho. Plano, não é, para o abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais. Mas eu gostava de falar delas porque algumas são tão interessantes, tão fáceis de fazer, que eu não percebo porque é que não são feitas. Então perguntemos primeiro ao António Ramalho o que é prioritário. Não, eu julgo que nós devíamos, digamos assim, ler isto separado de formas diferentes em função, digamos, da gestão da procura, da gestão da oferta, daquilo que é a governação e daquilo que é a questão do preço e do financiamento que eu aqui referi. A primeira coisa que eu queria dar continuidade àquilo que o Gonçalo tinha dito é que nós temos, digamos assim, uma riqueza própria, temos um petróleo chamado água, e, portanto é assim que o devemos analisar, e sabemos que ele, e aliás aprendemos de viva voz, de que ele tem um valor económico muito particular, porque temos um exemplo fantástico, que demorou muitos anos a ser refletido, que foi o Alqueva, que alterou substancialmente o Baixo Alentejo e que representou, digamos assim, uma transformação em valor daquilo que era uma zona completamente, enfim, deprimida da sociedade portuguesa. E só para trazer números, porque nós aqui temos estado sempre a falar de números, é de números que devemos falar, eu fui ver qual é o crescimento do Baixo Alentejo nos últimos 20 anos em PIB per capita, e é nada mais, nada menos que 128%. E fui compará-lo com o Alto Alentejo e com o Algarve, que são duas áreas, uma delas que até, aliás, à volta da Universidade de Évora, tem tido um trabalho notável, e o Algarve com o turismo que representa, e fica a saber que o Algarve subiu 79% e o Alto Alentejo subiu 81%, isto é, nós tivemos uma subida mais de 50% superior em segunda derivada àquilo que aconteceu nas zonas contíguas ao Baixo Alentejo, estritamente por causa de um investimento que foi feito, que é o investimento da utilização da água como um valor. Mas ainda tenho que lhe perguntar se precisamos de mais barragens, lá está. Mas pode ser. Contra um bocado o que os ambientalistas... Sim, por isso é que eu gostaria de continuar, digamos assim, exatamente onde o Gonçalo disse, porque o Gonçalo referiu uma coisa que é evidente, é que a despeito da situação da água em Portugal poder ser um valor económico, a verdade é que nós temos maior assimetria, temos um problema de anualidade naquilo que é o nosso conceito das barragens e do armazenamento existente, porque pensávamos que bastava ter um ano de pluviosidade normal para termos sempre as barragens cheias para depois fazerem o seu serviço. E temos, de facto,
uma escala de ondas de calor muito mais elevadas e de secas mais prolongadas, o que significa que temos neste momento uma relevância de um problema de precipitação no sul versus um problema de alguma facilidade no norte. Não é totalmente verdade, porque há zonas de Trás-os-Montes e há zonas no Dão Lafões que têm problemas há 2 ou 3 anos tivemos a questão em Viseu, não é? Exatamente, que temos exatamente algumas situações pontuais e essas até são, digamos assim, menos passíveis de serem ponderadas, exatamente pelo efeito tão próximo de zonas sem stress hídrico onde elas acontecem. Ainda assim, a possibilidade de armazenar tem que ser feita de uma forma não anual, mas tem que passar a ser plurianual, com todas as consequências que daí advêm. O segundo elemento fundamental é que é óbvio que tem que haver uma capacidade de transvase entre as várias bacias. E a verdade é que se tem que passar do Douro para o Tejo e do Tejo para o Guadiana. E esse tipo de soluções que os ambientalistas odeiam representa de facto algumas soluções, algumas das quais até estão penalizadas, porque a barragem do Coa e o impedimento da barragem do Coa já dificulta muito o transvase, mas tem que se encontrar uma solução que seja adequada para conseguirmos este equilíbrio. O equilíbrio, no entanto, a sul é diferente, porque nós a sul o que temos é um L de problemas, porque o Alqueva está estabilizado para aqueles hectares, e aliás não deve ser abusado, porque aqueles é que são os hectares adequados para qual foi refletido o projeto, mas depois temos uma língua, quer no Alentejo Litoral, quer no Algarve, onde há dificuldades evidentes. Isso poderá passar, pela reutilização de uma forma muito clara, o Gonçalo falou aqui, 1,2% é o nível de reutilização em Portugal. Nós temos N países que já trabalham acima dos 50% e temos, de facto, uma média europeia que é o dobro da nossa, a título de exemplo, mas simultaneamente a capacidade em zonas ainda por cima de forte influência agrícola de termos uma adequação na distribuição do próprio modelo e a utilização eventual de formas novas de captura, de que, naturalmente, a dessalinização é possível. E daí que possa fazer sentido no Algarve, como fazia sentido em Porto Santo, onde existe uma dessalinizadora. Sabe porquê? Porque há mais de 40 anos, de Porto Santo é exatamente o mesmo de Israel. Isto é, Israel e Porto Santo têm exatamente 200 de unidade de consumo e de capacidade hídrica que tem que ser aproveitada, e por isso é que esses limitadores representam, digamos assim, soluções idênticas. Mas porquê é que em relação, por exemplo... Mas deixa-me dizer um ponto assente ainda sobre o assunto que tratou. É muito difícil dar valor a um bem quando esse valor não é determinado de uma forma racional para a fixação do preço. E nós desde 2005 temos uma lei que nos diz que o preço da água deve refletir não só os custos, mas os investimentos realizados na sua apropriação. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece nas altas, porque temos 11 áreas de alta que determinam, digamos assim, tarifários diferentes, em que os tarifários objetivamente da zona litoral beneficiam obviamente da escala que os da zona interior não conseguem, e portanto ou criamos déficit tarifário ou pura e simplesmente vamos criando um problema de desertificação exatamente nas zonas do interior. E depois temos o princípio da municipalização, que é impossível de alterar em Portugal, porque o primeiro dos objetivos que o município teve na nossa história foi distribuir água, portanto não vai ninguém conseguir tirar o quadro da municipalização. E seria um erro, António. E seria um erro. Agora, a verdade é que estamos a trabalhar 220 sistemas de pagamentos diferentes, com conceitos diferentes, pressários diferentes, tabelas diferentes. Isso era preciso uniformizar, Gonçalo Moura? Pode haver no trabalho, obviamente, uniformização, sim, mas sobretudo até para não haver injustiças também sociais, não é? Mas com o objetivo muito claro de trazer o preço para um valor tal que seja um sistema de incentivo para que a gestão da procura seja a mais adequada, para que se façam os investimentos, para não continuarmos a ter 29% de perdas na zona urbana e 35% na agricultura, enfim, estimativas que se têm hoje em dia em relação às perdas sobre a nossa gestão, digamos assim, da distribuição da água, mas simultaneamente que possam criar valor que diferencie quem mais opera e melhor opera sobre este recurso, que ainda por cima, sendo um recurso escasso, é um recurso que tem valor. É claro que a questão do preço é sempre difícil, porque a questão do preço afeta naturalmente. Não estamos só a falar das pessoas que pagam água em casa, estamos a falar sobretudo das milhares de agricultores portugueses para quem a água ainda não entra na conta de exploração deles. Exato, quando se fala que têm que pagar o preço da água, nós sabemos como é que tem sido a reação das confederações de agricultores, não é? Que não
não aceitam pagar pela água valores. Mas nós estamos aqui a ter esta conversa porque na última sessão tivemos uma conversa sobre o aeroporto que demorou 40 anos a ser refletido. Eu acho que esta é uma conversa que demora muitos anos e continuamente a ser refletido. Agora, se pensarmos que isto é de facto um valor, vale a pena investir nestes conceitos e nestas lógicas de criação de mais valor em cima da nossa capacidade hídrica, que, como eu disse, não é má. Portanto, partimos de um valor que é, eu não vou dizer que é cómodo, mas que é um valor razoavelmente aceitável. O problema de lhe construir valor é agora ajustarmos naturalmente esta relação entre a procura e a oferta e, simultaneamente, criarmos um modelo de governação e de definição de investimento que nos possa assegurar um equilíbrio muito grande no mercado que possa criar valor ao recurso. Isto pegando no seu exemplo do aeroporto, Gonçalo Moura Martins, quando estamos a falar de investimentos nesta área, são equivalentes a um novo aeroporto? Não, ao longo dos anos foram muito mais que o novo aeroporto. Agora os que têm quantificados para o futuro. É importante perceber duas coisas, é que o que se fez de investimento na área do saneamento, da distribuição de água e dos resíduos nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000 foi absolutamente notável. Foi das áreas de maior sucesso das infraestruturas em Portugal, foi essa área. Agora é preciso continuar para osso. Não há problemas neste momento de distribuição de água potável, nem a qualidade da água, exato. Nem vai haver. Nem vai haver. Agora é preciso acomodar uma nova realidade climática, não é? E atribuir através de comportamentos e de uma gestão estratégica do recurso da água, como dizia o António, o futuro. De prever o futuro. Eu diria que neste momento, do que eu estive a fazer o levantamento, há 4 grandes projetos que totalizam nas minhas contas, na minha estimativa, não é minha, são os estimativos oficiais, 3,6 mil milhões, que seriam, na minha opinião, determinantes para uma primeira fase para garantir alguma estabilidade no fornecimento e manutenção da água e retenção da água. Primeiro é autoestradas da água, é um projeto há muito visto, está estimado em 1.000 milhões. Fazer aduções que tragam a água da bacia do Douro e do Tejo para o Tejo e depois para o Sul é fundamental. Não percebo porque é que ainda não se começou. São obras relativamente estabilizadas do ponto de vista do seu estudo e são altamente financiadas. Era importantíssimo. Portugal, sendo autossuficiente do ponto de vista da água, tem um problema de dispersão. Onde é que ela está? E era fazer esse equilíbrio e essa coesão territorial que era fundamental. A segunda é para fazer os transvases e para aumentar a capacidade de resistir aos períodos de seca, que vão ser maiores e mais prolongados, e existe a questão de reter mais água. E para reter mais água só com barragens. E, portanto, há 3 barragens que têm que ser ou retomadas, ou ampliadas, ou executadas, que é a de Girabolhos, no Baixo Mondego, a de Pisão, no Alentejo, e a da Fopana, que é absolutamente fundamental no Algarve Central. A estimativa para estes 3 projetos são cerca de 632 milhões, sendo que a do Pisão já está prevista no PRR, financiada a 80%. A de Fopana no Algarve está nos planos de eficiência hídrica do Algarve. Sempre na lógica do armazenamento e não como uma central hidroelétrica. Sempre na lógica A de Girabolhos tem uma componente de produção energética, até porque havia uma concessão que foi dada à Endesa. E vais ter que ter produção energética necessariamente para assegurar o transvaso, porque o transvaso custa energeticamente significativamente e é autofinanciável e autoenergeticamente suficiente e sustentável se foram feitas barragens que tenham essas condições. Tem essa capacidade. A terceira dimensão é a dessalinização, que já está um projeto previsto para a Albufeira, os 90 milhões, está no PRR, o projeto já foi lançado, e existem outras 2, como estava a dizer o António há bocado, no litoral alentejo, que tem muita falha, que é a de Mira e de Sines, que está prevista nos planos de eficiência hídrica do Alentejo. Mas quando, por exemplo, olhamos para a Espanha e há 700 ou 800 dessalinizadoras, como é que Portugal está tão atrasado e nunca foi feito nada? É uma questão do custo do investimento, da questão do custo da energia de fazer a dessalinização? Não.
Eu acho que é um dos últimos último recurso. Do último recurso para criar água, não é? Porque é cara, porque consome muita energia e porque deixa um resíduo muito complicado que é o sal. O resíduo é em enormíssimas quantidades, que é o sal. Nós não chegámos aí porque nunca sentimos essa necessidade. Agora, em algumas zonas vai ser preciso. Ainda bem que se está já a planear isso. Eu acho que é fundamental que se faça. E a quarta dimensão destes projetos é a redução de perdas, que alguns já estão previstos no PRR, cuja estimativa de custo são de 480 milhões. No fundo é uma modernização da infraestrutura de toda a rede de distribuição em baixa, que eu acho que devia ser gerido pelas Águas de Portugal, que tem uma experiência notável e fez um trabalho notável ao longo dos últimos décadas, discreto, eficiente, funcional e que tem feito e que tem grande experiência. O autor desta revolução silenciosa. Sim, fez parte dela e sim. trabalhou de uma forma muito discreta. E tem uma experiência na gestão dos fundos europeus e dos investimentos via financiamento BEI e multilaterais europeias, com poucas empresas em Portugal, com poucas entidades em Portugal têm essa experiência. Portanto, eu dos projetos que selecionei, estes eram aqueles que eu mais imediatamente prioridades absolutas. Daria a total prioridade para se fazer no imediato. São 3,6 mil milhões, é metade do custo do aeroporto, e isto dava-nos uma autossustentação do ponto de vista da água e uma resiliência do ponto de vista a períodos de seca, como hoje não temos. António Ramalho quer acrescentar algumas prioridades. Enfim, do ponto de vista, digamos assim, da distribuição hídrica, eu não sou dos stresses hídricos, estou longe de estar suficientemente preparado para acrescentar, mas acrescentei daquilo que me apercebi, o Fagil como uma das áreas mais críticas neste momento para assegurar, digamos assim, os reequilíbrios, mas de todas as maneiras eu julgo que sobre o transvase, a autoestrada da água e a necessidade de utilizar um outro sistema de armazenamento que sai um pouco da lógica da anualidade, passe para a plurianualidade que hoje o armazenamento importa, e para a capacidade de reequilibrar o modelo norte-sul, que as assimetrias progressivamente vão criando stress hídrico, é um assunto sobre os quais estamos os dois totalmente de acordo. Seria particularmente cauteloso na dessalinização, porque o custo da dessalinização, quer do ponto de vista daquilo que significa o custo específico do investimento, simultaneamente dos resíduos e simultaneamente o custo energético, obrigam a uma certa cautela, até porque em princípio a água proveniente, digamos assim, dessa fonte de captura alternativa acaba por ter um custo à partida que é cerca de 10 a 18 vezes superior a custos naturais, digamos assim, de captura da água por outra via. E pelo contrário, seria extraordinariamente incentivador dos processos de reutilização. Eu acho que os processos de reutilização são passíveis de desenvolver não só pela redução das perdas, que obviamente são ineficiência total do sistema, mas pela segmentação que poderia ser feita sobre a reutilização, porque a reutilização não obriga à potabilidade de toda a água, porque só alguma é que pode ser usada para esse efeito, e temos muitos exemplos ruas, disso, etc., mas servir para todas as coisas, como por exemplo os campos de golfe, que hoje em dia têm feito um trabalho notável sobre isso, mas temos imensas situações de utilização para esse efeito. E depois, daria muita atenção à capacidade que nós temos de utilização da água do mar. Porque, quer do ponto de vista energético, mas sobretudo do ponto de vista dos arrefecimentos, a água do mar pode ter utilizações absolutamente notáveis. Um exemplo disso é, por exemplo, no perímetro de Sines, a possibilidade da utilização da água do mar para conseguir assegurar a refrigeração de algumas das unidades fabris que representam, digamos assim, mais custo depois de eletrificação se nós as quisermos refrigerar por outros meios. Como sempre se fez, por exemplo, a central a carvão de Sines, sempre foi refrigerada com água do mar. Com água do mar. E hoje em dia temos o projeto Star Campus, que também tem uma refrigeração integral, que é dos mais caros que há, e que, no entanto, tem uma refrigeração integral também por águas do mar. Mas a água do mar não falta, não é? Estamos aqui a falar da água doce. É que o que acontece, mas é que eu gostava que a água fosse vista como um património onde
Portugal pode ter vantagens competitivas e para vermos, porque ela é criadora de valor, isso não há dúvida nenhuma. Quando nós olhamos para aquilo que foi o Alqueva, e eu acho que o Alqueva deveria ser um exemplo de escola que todos nós deveríamos estudar com atenção, nós verificamos a vantagem que isso pode significar na vida das pessoas, nos benefícios do ponto de vista da nossa atividade, na nossa capacidade de concorrer em mercados onde há 20 anos atrás estávamos completamente derrotados e tínhamos que abandonar, na capacidade de transformar valor, porque o sequeiro em regadio só por si cria valor e, no fundo, consegue fixar populações, criar riqueza e desenvolvimento. E por isso, eu acho que se olharmos para a água, não só na ótica da preservação, que é essencial, mas na ótica da criação de valor, na ótica de termos aqui um valor e um recurso natural que é muito útil, é claro que a nossa situação hídrica, não sendo das piores da Europa, também não é das melhores, a despeito de estarmos acima da média europeia, mas a verdade é que a junção disso com a água salgada que nós temos à volta de nós, na nossa costa, dá-nos uma vantagem competitiva que porventura pode ser muito central naquilo que são os desafios dos próximos anos. Por isso é que, para além destes investimentos que o Gonçalo muito bem aqui elencou e que são essenciais, ainda que a cautela na dessalinização, que parece-me totalmente justificada no Algarve e parece eventualmente totalmente justificada na questão da irrigação do Mira, onde já há uma grande segmentação do próprio modelo de irrigação. Mas também não deve ser um exemplo generalizado pela lógica deve ser cauteloso, quanto nós mais não temos água tivermos, mais vamos gastar. Não somos os israelitas, não somos sequer os espanhóis para necessitar do mesmo modelo de salinização. Agora, deveríamos ter o princípio da reutilização e da reutilização segmentada, porque essa é uma vantagem, como todos nós percebemos, muitíssimo interessante do ponto de vista económico. E sempre numa lógica de last resource, quer dizer, último recurso. Sempre numa lógica de último recurso. Mas isto para nós fazermos face a esta, e não termos uma verdadeira crise da água, são precisas medidas até impopulares? É preciso agir com urgência? Não, quer dizer, há uma grande resistência. Tudo o que se mexe com água mexe com microsistemas, ecossistemas e, portanto, há uma grande reação do ponto de vista das associações protetoras do ambiente. Gonçalo, mas lembremos as resistências do Alqueva. Sim. Então nós todas nos lembramos das notícias dos jornais, das cidades, das vilas que iam ser abandonadas. Construam-me, não é? Foram construídas, sim. E por aí simplesmente, afinal, tenho alguma dúvida hoje que o Alqueva foi positivo. Mas tem que se perceber que a alternativa é deixar as pessoas sem água, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido, é hipotecar a nossa soberania, o que é? Não, portanto, tem que haver sempre um compromisso. Claro que tem impacto ambiental, portanto, eu acho que a grande resistência é a esse nível. A segunda resistência vai ser ao nível de quando for necessário, e eu penso que em alguns sítios já é, dosear as expectativas e dosear e condicionar os comportamentos através do preço. Esta partida de xadrez acaba como sempre empatada, é a altura das sugestões. Gonçalo Moura Martins quer recomendar uma peça de teatro. Sim, uma reposição da peça de teatro da Barraca, da Companhia Barraca, no Teatro Barraca, no Largo de Santos, que é 1936, o ano da morte de Ricardo Reis, com base, obviamente, no livro do José Saramago, que é adaptada e encenada pelo Héctor Mateus da Costa e brilhantemente interpretada pelo Ruben Garcia e resto da companhia, mas este especialmente, na minha opinião, que faz de Fernando Pessoa. Eles acrescentaram 1936 ao título do livro do José Saramago. Como nós todos sabemos, o Fernando Pessoa morreu em novembro de 1935, 30 de novembro de 1935, e portanto o que eles querem dizer é que os seus heterónimos perduraram para além da vida dele, e é muito interessante. Do que trata é do Ricardo Reis, o heterónimo que morava no Brasil, era médico, regressa a Portugal quando soube da morte do seu criador e consegue falar com o fantasma do Fernando Pessoa. A peça é toda essa interação entre os dois, super interessante, enfim, que de fundo reproduz algo do próprio romance e sentir esta interação e tensão entre ambos, entre o criador literário e a criatura, é muito interessante. A peça é interessantíssima de ver, está em palco todas as sextas-feiras até ao final do mês, é a minha recomendação da quinzena. António Ramalho quer falar sobre uma exposição de fotografia. É verdade, eu escolhi, porque o tema tinha sido este, eu escolhi a exposição do Mar Aberto, que está no MAT, do Nicholas Flock,
que é um francês que é mais novo que eu, tem menos de 10 anos que eu, e que tem sido um grande fotógrafo, digamos assim, de estruturas subaquáticas, muito especializado, curiosamente, em estruturas lindíssimas do ponto de vista de fotografia a preto e branco, mas que fez um trabalho notável para o mate, preparado desde a origem, que foi nem mais nem menos que fazer um conjunto de bateria de fotografias subaquáticas do Tejo, de 2,7 em 2,7 quilómetros, 12 fotografias que, de alguma maneira, nos pusessem perante a cor da água subaquática, desde Castanheira do Ribatejo até ao Bugio. E, de facto, isso preenche, ele escolhe 10 das 12 fotografias que coloca, portanto, faz um painel global que, na prática, representam 340 fotografias numa só, em que nós vemos, de alguma maneira, a mudança de coloração absolutamente inesperada e absolutamente significativa do ponto de vista daquilo que é o impacto. Surpreendente. E, portanto, não sendo exatamente um manifesto ecológico e ambiental, digamos assim, expresso e claro, e até às vezes, como nos aparece às vezes nas manifestações, um bocadinho bacoco, é uma forma de arte que dá alguma subtileza, nos coloca perante estas diferenças de cor, esta estrutura de coloração, que não deixa de ser bonita, mas que não deixa de ser, de alguma maneira, reflexivamente assustadora. Simultaneamente, não deixo com isto de fazer intencionalmente o meu reconhecimento, não só a esta exposição, mas a esta exposição que foi feita, digamos assim, no âmbito de um trabalho encomendado pelo MAT, não esquecendo que essa é uma das grandes doações dessa grande empresa, que é a EDP, e não é por Gonçalo ser administrador não executivo da EDP, é porque a EDP ultimamente tem sido muito vilipendiada e nós esquecemos às vezes os contributos que as grandes empresas também trazem para a cultura portuguesa e para o desenvolvimento das estruturas. E, portanto, eu quis fazer as duas coisas, que é falar da exposição do FLOC e daquilo que é o mar aberto, que é simbólico, mas também daquilo que a EDP contribui para a cultura portuguesa e esperemos que continue a contribuir. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.